Fala, galera. Hoje vamos falar de Fluminense 3, Corinthians 1. Falar desse jogo aí do Campeonato Brasileiro. Uma atuação muito ruim do time do Corinthians. Não poderia dizer que o Fluminense teve uma belíssima atuação, mas teve controle do jogo, teve mais efetividade, descontrole da parte do Alan. Enfim, vamos falar sobre isso. Falar que primeiramente o time que o Corinthians entrou em campo. O Corinthians entrou em campo com o Cauê, do Hugo Souza, tá lá na seleção brasileira. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, Charles, André, Rodrigo Garro, Breno Bidon e Yuri Alberto. E assim, falando dessa escalação, o maior problema dessa escalação, vou falar jogador por jogador, mas eu acho que o maior problema dessa escalação é o Yuri Alberto ficar lá na frente sozinho. Tinha ter colocado o Lingard. Não fez nenhum sentido você... Não diria que não fez sentido, mas deixou o Yuri Alberto lá isolado lá na frente. E aí ele tinha poucas oportunidades de criar, né? É claro que o Yuri Alberto fez uma má partida, mas eu acho que muito por causa disso. Enfim, aos 16 segundos, o Matheus Bidu dando susto. O lance logo foi o primeiro lance. Aos 2 minutos, pancada de Alan e Fábio defende. Aí eu não notei a minutagem no gol do Fluminense, mas foi por volta dos 20 minutos. Cena da chapéu em Gabriel Paulista, passa para John Kennedy, que dribla o Cauê e faz 1-0. E aqui é um ponto, né? Gabriel Paulista muito mal. Uma partida realmente ruim do Gabriel Paulista. Ok. Aos 24, o erro do Gabriel Paulista, Fluminense arma contra-ataque e não chega no Serna. E assim, justamente o Serna, né, galera? O Serna passeou e justamente quem tava marcando o Serna o jogo inteiro, o Gabriel Paulista. Aos 45 mais 3, Serna manda na trave e Hércules faz 2-0. Erro do Gabriel Paulista. Mais uma vez, tomando uma bola nas costas no contra-ataque. O Serna... Derrubei a caneta. A caneta caiu aqui. O Serna arma o contra-ataque, manda na trave, volta pro Hércules, faz 2-0. E aqui é um ponto importante. Por mais, inclusive, no gol do primeiro gol, o Cauê tenha sido driblado, eu não acho que o Cauê tenha tido culpas. Inclusive, fez boas defesas durante o jogo. Eu acho que os gols foram realmente falhas da zaga. Principalmente os 2 primeiros gols, né? Uma completa distração da zaga. Aí aqui, aos 45, ele tira o Breno Bidon, coloca o Lingard, tira o Fabrício Angileri, coloca o Matheus Bidu, tira o Charles e coloca o Matheus Pereira. E eu achei que ele acertou, pelo menos de primeira, assim, eu achei que ele acertou as substituições. Eram os que eu colocaria, eu tiraria o André, tá? Porque o André tava muito perdido dentro de campo, galera. O André tava completamente perdido, tentando, tá? Não dá pra dizer que o André não tava se esforçando, mas o André claramente tava completamente perdido dentro de campo. Então eu teria tirado o André e colocado o outro meio-campista, que seria o Matheus Pereira. E o Lingard, justamente para dar essa... Porque o que acontece? O que estava acontecendo é o seguinte, o Garro estava tendo que fazer 2 funções para o Yuri Alberto não simplesmente ficar sozinho lá na frente. Mas aí o Garro chegava atrasado, né, para ajudar no ataque. O Garro nem é centroavante, então nem é a função do Garro. Enfim, e tirar o Charles, porque o Charles, quando tocava na bola, era para se livrar dela. Então, o Charles realmente muito apagado. E o Matheus Bidu ele tirou mesmo porque ele tá suspenso, né? Então, também não sei se foi por causa do amarelo, porque o Matheus Bidu de qualquer forma tá suspenso, né? Talvez para não tomar um segundo amarelo. Enfim, né? Para não ter expulsão, mas teve expulsão. Aos 54, Alan expulso por gesto obsceno. Então aqui é um ponto, né? Bom, a jogada começa com... Jogada não, né? O lance da expulsão. Primeiro que começa com uma discussão entre o Alan e o Luciano Acosta. Até notei o nome para não esquecer. E eles dois tomam amarelo.
né? Acho justo, porque foi uma discussão entre eles, mas quem parte para agressão é o Alan. Quem parte para agressão é o Alan. E depois ele faz um gesto obsceno. Por isso a expulsão, isso aí para expulsão. Tá na regra isso, você não pode fazer esse tipo de gesto, então expulsão clara. Quando eu vi o lance no VAR, obviamente ele ia expulsar. Então, e falaram que isso piorou o time do Corinthians. Sim, eu acho que sim. Por quê? Porque o Lingard, primeiro que eu achei errado, o seguinte, o Lingard, ao invés de ser colocado no centro, ele é colocado na lateral esquerda, e ele não dá um desafogo pro Yuri Alberto, muito menos pro Garro, muito menos pro Garro. Então, achei, aí é o problema maior, porque aí o Lingard tem que meio que fazer ajudar no meio-campo, para fazer o que o Alan, para repor a posição do Alan, acaba tendo que fazer duas funções. Mas o Alan em si estava muito perdido, atrapalhado, você parecia uma barata tonta, cada hora estava num lugar, não sabia o que fazia, o Alan também estava completamente perdido dentro de campo e completamente descontrolado. Então acho que a ausência dele em si não foi um problema, mas acabou bagunçando o meio-campo que já estava completamente dominado pelo Fluminense. O Fluminense estava muito bem no meio-campo, porque os jogadores do Corinthians estavam mal. Isso piorou ainda mais. Ok, aos 66, César passa para João Kennedy, Cauê defende, volta para Samuel e Cauê faz uma defesaça. Aos 74, Angeleri salva. Foi um lance ali, um contra-ataque ali do Fluminense. Foi o Gileri, tá? Se não me engano. Aos 75, sai o Alberto entre o Labiade, sai o Rodrigo Garro entre o Dieguinho. Aqui eu realmente não entendi muito o sentido, porque o que acontece? Eu achei que deveria tirar o Rodrigo Garro em algum momento do jogo, e também o André. O André não era para ter ficado até o final do jogo, galera. Tudo bem que ele acabou fazendo o gol ali no final, mas... né? Isso não muda o fato que o André foi muito mal. Ok, então o que acontece é o seguinte, só que aí ele coloca um meio campista e ele vai colocar o Labiade também, que é meio campista. Só que aí ele tira o Yuri Alberto, né? Eu achei que, eu falei, deveria ter colocado o Labiade, também o Dieguinho também uma boa substituição, e tirado o André e o Rodrigo Garro, né? O que ele faz, ele tira o Yuri Alberto. E aí o Labiade acaba também tendo que fazer duas funções. Ele também aparece no ataque. E o Lingard acaba ficando só de centroavante. Mas também nessa altura também, o Corinthians já estava só querendo que não tomasse mais um gol, né? Não foi o que aconteceu. Lançamento de sorteio, manda para Castilho, tabela com o Martinelli e ele faz 3-0. Ali era uma marcação do Angeleri, nem achei que o Angeleri fez uma partida, ali o Angeleri estava marcando. Aí a zaga não consegue, ali foi um lance do Gabriel Paulista com o Mateuzinho. Os dois não conseguem acompanhar e o Fluminense faz 3-0. Ok. Aos 86, Zacaria passa para Lingard e Fábio defende. Aos 88, André, com desvio, manda para fora. 88, em cobrança de escanteio. Em cobrança de escanteio do Mateuzinho, André diminui. Ok. Aos 90 mais 5, Dieguinho invade a área, Lingard chuta e para no René. Aos 90 mais 6, Matheus Pereira manda na mão do Fábio. Esse foi o resumo do jogo. E assim, se for falar do segundo tempo, cara, o time do Corinthians não tinha vontade no jogo. Parecia que tava cansado, como eu falei, parecia que só não queria tomar mais gol. O Lingard, quando o Lingard assume ali a posição só de centroavante, ele não faz nada. Ele é responsável pela marcação, pressão, ele não faz nota, ele não faz absolutamente nada. Enfim, então assim, o Fluminense só administrou o segundo tempo, basicamente, nem se importando, ainda conseguiu fazer um terceiro gol. Então assim, muito mal a partida do Corinthians, não foi uma grande partida do Fluminense, mas fez o básico em sua casa, né, entre aspas, né? Fez o básico e conseguiu fazer um grande resultado contra o Corinthians. Enfim, vamos falar as notas. Vamos falar nota não, né? Não dou nota. Falar jogador por jogador.
Cauê, já falei um pouco dele. Não acho que tenha tido culpa nos gols, para falar a verdade. Inclusive fazendo boas defesas, poderia ter sido até mais se não fosse ele. Enfim, mas são bolas que talvez o Hugo Souza pegasse. Então, é uma falta gigantesca que faz o Hugo Souza, que basicamente foi convocado para passear, né, galera? Porque ele nem jogou pelo Brasil nesses amistosos. Mateuzinho, uma coisa que eu notei no Mateuzinho é que ele não... Por exemplo, você notava uma coisa, né? Inclusive, quando entrou o Angeleri, mata a lateral. Por quê? Porque o Mateuzinho, ele não avança. O Mateuzinho, ele não avança. Você vê o Bidu lá na frente e o Mateuzinho ainda tá lá no meio campo. Então, assim, o Mateuzinho não avança. E, assim, no geral, no setor defensivo, inclusive, eu acho que falhou no terceiro gol. Enfim, mas, tipo assim, o que eu poderia falar, nem cheiro nem fede a partida do Mateuzinho. Gabriel Paulista, que partida horrível. Que partida péssima do Gabriel Paulista. Ele conseguiu tomar um monte de bola nas costas. E foi responsável pelo segundo gol do Corinthians. Ainda teve participação do Corinthians, não. Primeiro, segundo gol do Fluminense, ainda teve participação no terceiro. Então, assim, péssima partida do Gabriel Paulista. Gustavo Henrique. Eu acho que vou falar que muito pelo Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique também foi mal, porque quando um vai mal, o outro também vai. Mas no primeiro gol, você nota que ele não alcança a marcação. A bola passa perto dele, ele não consegue a bola. Quando dribla o Cauê, né, o John Kennedy, ele não acha a bola. A bola passa perto dele quando o John Kennedy chuta, poderia ter tirado aquela bola, tá? Mas no geral, perto da partida do Gabriel Paulista, parece que o Gustavo Henrique foi craque no jogo. Mas nada também demais, muito mal a partida da zaga do Corinthians. Matheus Bidu. Olha, eu falei, tentava alguma coisa ou outra, mas não conseguiu também ser efetivo no ataque do Corinthians. E ainda tomou um cartão amarelo bem desnecessário e não vai poder jogar o próximo jogo. Alan. Olha, eu diria que o Alan até tentou durante a partida. Mas muito desorientado. Cada hora estava num lugar e não sabia o que fazia. E para coroar, completamente com o psicológico lá embaixo. Completamente desequilibrado emocionalmente. Saiu dando tapa no jogador do Fluminense, depois ainda fez um gesto obsceno e foi expulso e prejudicou o time do Corinthians. Charles, como eu falei, nem tocou na bola. Quer dizer, quando tocava na bola, se desfazia dela. Não fez absolutamente nada o Charles no jogo. André, muito desorientado. Quando ele pegava a bola, ele dava uns cruzamentos nada a ver. Então, assim, não conseguia fazer um lançamento direito, não conseguia fazer as jogadas, tentava, mas muito mal a partida do André. Fez o gol, mas também um gol que não valeu de absolutamente nada. Rodrigo Garro acumulou função o jogo inteiro, né? Porque ele tinha que fazer a posição de meio campo, mas tinha que também fazer a de ajudar no ataque, né? E, de falar da partida do Rodrigo Garro, até tentou fazer uma coisa ou outra, mas nada de expressão, principalmente a nível Rodrigo Garro. Breno Bidon. Não, partida bem abaixo também. Bem abaixo também. Porque, tipo assim, qualquer coisa ele caía em primeiro lugar. Não conseguia manter o equilíbrio. Fez uma falta besta também no jogo. Então, assim, eu também achei que merecia ter substituído. Mas eu achei que o André estava mais perdido. Eu achei que deveria ter sido o André e não o Breno Bidon. O André não deveria ter ficado o jogo inteiro. No final deu um gol pro Corinthians. Mas como eu falei, também um gol que não valeu de nada. Enfim, também abaixo também a partida do Breno Bidon. Yuri Alberto também abaixo, mas aqui eu acho que é porque ele simplesmente estava lá sozinho no ataque. Mas também não muda o fato que o Yuri Alberto não fez nada no jogo. Não fez nada. Muito marcado, toda vez que passava uma bola para ele não conseguia achar. Então também partida abaixo do Yuri Alberto. Dos que entraram, Lingard. Primeiro, aqui eu achei interessante porque é uma estreia, então achei interessante testar. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui. O Rodrigo Garro, ele não
Quantos escanteios o Rodrigo Garro bate no jogo? Quantos gols de escanteio o Corinthians está fazendo? E assim, o Lingard chegou até bater um escanteio. Inclusive, eu não sei, ó, o Yuri Alberto cai na jogada, no VAR não chama, então eu não sei dizer se ali era pênalti pro Corinthians. Enfim, mas basicamente pode ser que o Lingard possa até ser um provável batedor de escanteio, porque o Garro tá muito mal nessa posição de batedor de falta, batedor de escanteio, tá muito mal nessa função. Então talvez o Lingard possa ser uma opção. Mas também eu notei uma coisa, o Lingard tá fora de forma, galera. O Lingard tá fora de forma. Não sei se vocês perceberam, mas o Lingard não tá nas melhores não, galera. Enfim. Mas e aí depois com a expulsão ele tem que também ajudar no meio campo. Enfim, depois que o Labiad entra, ele consegue dar uma... Consegue ficar só no centroavante, mas não fez nada, galera. Fez alguns lances, poderia dizer, alguns lances. Tá chegando no Corinthians, acho que pode dar bom no Corinthians, tá, galera? Não fez muito porque também já tava um 2-0, o time tava desanimado, enfim, né? Então, é uma boa pra gente analisar, né, como vai ser esse jogador no Corinthians. Angileri, cara, quando você tira o Bidu e você coloca o Angileri, você mata a lateral esquerda no ataque. Você mata. E o Angileri até que não foi tão mal na marcação, mas não fez absolutamente nada no ataque. Também uma função do lateral é ajudar no ataque. Matheus Pereira. Matheus Pereira, ele era para ajudar o Alan, né? Pro Alan, porque o Charles não estava bem, colocava o Matheus Pereira junto do Alan, né? Fazendo os dois são bons de primeiro volante, né? De começar a jogada. Mas aí o Alan é expulso, né? Então, assim, isso acaba prejudicando o futebol do Matheus Pereira e que foi também bastante abaixo, mas eu acho que justamente porque o Alan fez o que fez, né? Enfim, vamos lá. Labiad. Não posso falar muito da parte do Labiad. Chegou até a tentar fazer alguma coisa ou outra, mas tanto do Labiad quanto do Dieguinho eu não vou falar porque eles entraram muito tarde no jogo. Então, deixar meio que sem nota. O Labiad até vou falar de alguns lances, né? Teve até um lance que ele passou ali pro Labiad, pro Lingard, que ele passou pro Lingard, vou confundir os nomes, hein, galera. Pro Lingard, e o Fábio fez uma defesa. Enfim. Bom, no mais é isso, né? Péssimo resultado, galera, obviamente, né? No Corinthians, por um gol não é goleado, né? Porque 3-0, alguns já dizem que é goleada, né? Enfim, não muda o fato do Corinthians ter sido praticamente humilhado no Maracanã. Enfim, né? Mas como diz o Barolo, sinceramente, eu não vou me estressar, galera. Sinceramente, eu não vou. O futebol aqui, eu vou fazer o meu papel aqui, que é trazer o pós-jogo pra vocês. Mas me estressar, galera, não. Os caras ganham muito bem pra estar jogando. Não tão... A verdade é que eles só ligam pro salário. Se vir uma proposta maior, eles pegam e vão embora. Enfim, né? E de qualquer forma, eu vou continuar torcendo pro Corinthians. Enfim, então... Mas é isso, né, galera? Então, de qualquer forma, não muda o fato de ter sido um péssimo resultado. Mais um resultado ruim. O Corinthians não ganha desde fevereiro. Não tinha perdido como visitante no Campeonato Brasileiro. Agora vem a perder. E é isso, né, galera? Péssimo resultado. Dorival cada vez mais na corda bamba, né? Vamos ver como vai ser os próximos capítulos. Né? No mais é isso. Falou.